Olá, eu me chamo Cristal e hoje nós vamos apresentar um seminário de Biologia Molecular acerca do estudo de associação genômica ampla, farmacogenética e farmacogenômica. O nosso grupo é formado pela Amanda Moraes, a Ana Beatriz Moraes, o Caio Henrique Barcelos, a Giovana Lobianco, o Nathan Cândido e eu, Cristal Cândido Breves. Como nós já sabemos, a biologia molecular é a parte da biologia que investiga as relações existentes entre RNA, DNA, síntese de proteínas e as informações genéticas hereditárias. Assim, pode ser estudada a aplicação de diversas técnicas e processos que visam melhor compreensão fisiológica e estrutural. E dessa forma, podemos utilizar o conhecimento construído para prever, prevenir e combater possíveis enfermidades. Nesse trabalho em específico, iremos abordar 3 tópicos que estão inseridos na biologia molecular, sendo 2 esferas de pesquisa, a farmacogenética e a farmacogenômica, e uma metodologia prática, o estudo de associação de genômica ampla, mais conhecido como GWAS. Primeiramente, vamos falar sobre o estudo de associação genômica ampla, ou GWAS. O GWAS é um estudo capaz de traduzir características de um fenótipo em um genótipo. Isso é feito a partir de estratégias matemáticas e comparações entre populações, que identificam associações entre as regiões genômicas e os traços fenotípicos. O GWAS se baseia na hipótese de que um traço comum entre os indivíduos está associado a uma variação genética comum entre esses mesmos. Ou seja, esses estudos levam em consideração a similaridade genética entre indivíduos que dividem a mesma característica, que é o fenótipo. Nesse sentido, certas variantes genéticas são encontradas com mais frequência em pessoas que apresentam fenótipo do que aquelas que não apresentam, que seria o grupo controle. Para realizar o GWAS, o estudo de associação genômica ampla, primeiramente, os indivíduos são selecionados de acordo com a característica de interesse. Por exemplo, pessoas com Alzheimer, com depressão ou que desenvolveram algum tipo específico de câncer. Após essa fase de selecionar o fenótipo desejado, o DNA dos indivíduos que apresentam a característica de interesse é comparado aos indivíduos que não apresentam, como já falei anteriormente, o grupo controle. A variação entre as regiões genômicas no estudo de associação ela é analisada principalmente através de marcadores SNP, que é uma sigla em inglês para polimorfismo de nucleotídeo único, que é uma alteração de um só nucleotídeo em uma sequência de DNA. Além deles serem amplamente distribuídos pelo genoma, esses marcadores representam a maior colaboração para a variabilidade genética, uma frequência de uma ocorrência a cada 1000 pares de base. Bom, para se realizar a genotipagem do material recolhido que será analisado, há alguns processos. Tem o SNP Array, que é uma técnica capaz de detectar alterações genéticas em todo o genoma em apenas um único ensaio, onde é realizada a hibridização de fragmentos de DNA de fitas simples e matrizes, que são os array, contendo centenas de milhares de sondas, que são as probes, com sequências exclusivas de nucleotídeos. Cada sonda é desenvolvida para se ligar a uma sequência alvo de DNA. Após a hibridização, é utilizado um equipamento que mensura a intensidade de sinal de cada sonda e seu DNA-alvo. A intensidade desse sinal vai depender da quantidade de DNA-alvo na amostra e a afinidade entre o alvo e a sonda. Outro procedimento é o sequenciamento de genoma completo, WGS. Essa técnica também sequencia o genoma completo dos indivíduos em um só ensaio. Se difere da SNP Array, uma vez que permite maior quantidade de informação sobre o genoma do que a primeira mencionada. O sucesso dos estudos usando polimorfismos de nucleotídeo único como marcador genético, em parte depende de um conceito de população chamado desequilíbrio de ligação, ou LD. O LD é uma propriedade que se refere ao grau em que um alelo de um SNP, um polimorfismo de nucleotídeo único, é herdado ou correlacionado com o alelo de outro SNP dentro de uma população. O desequilíbrio de ligação é importante para a GWAS, pois permite a identificação de marcadores genéticos que marcam as variantes causais reais para as doenças humanas complexas. Agora, falando um pouco do resultado obtido no processamento do material envolvido nos estudos de associação genômica ampla, esses requerem rígidas correções estatísticas para evitar associações erradas entre variantes e características. O p-value, por exemplo, indica a significância da diferença na frequência do alelo testado entre casos e controles. Isso nada mais é que a probabilidade de que o alelo esteja associado realmente àquela característica estudada. A seleção de um limiar, que é chamado de threshold,
de significância estatística apropriada em um GWS é fundamental para diferenciar os verdadeiros positivos dos falsos positivos e também dos falsos negativos. Além disso, cada polimorfismo de nucleotídeo único gera uma razão de probabilidade, que no gráfico e na demonstração dos resultados é chamado Odds Ratio, ou OD, que nada mais representa do que o tamanho do efeito da variante característica. Em outras palavras, quanto é o efeito do alelo sobre o fenótipo analisado. Na maioria dos casos, os resultados obtidos em GWS são demonstrados em um gráfico de Manhattan. Esse gráfico tem no eixo vertical, o eixo Y, o p-value, que está colocado em base logarítmica de 10, e a posição dos SNPs, que são os cromossomos, no eixo horizontal X. Cada ponto representa um SNP analisado e os mais altos, que estão acima do threshold, essa linha pontilhada, são referentes aos SNPs que são significantemente associados ao fenótipo analisado, chamados de hits. Alguns parâmetros podem influenciar na eficácia dos resultados obtidos em estudos de associação genômica ampla. Por exemplo, algumas doenças muito prevalentes estão associadas a vários genes. Isso causa baixo tamanho de efeito no fenótipo. Como cada gene representa um pequeno efeito, é necessário um grande tamanho amostral, seja de casos ou de controles, para conseguir identificar as regiões associadas à doença. Em uma amostragem que contém diferentes populações, as variantes podem se destacar apenas pelo fato de serem populações diferentes, e não por estarem associadas a característica de interesse. A maioria dos estudos de GWS divulgados na comunidade científica foram realizados com indivíduos europeus, sem a representação de outras populações. Quando o estudo é realizado com uma população muito homogênea, como falado agora há pouco, o resultado de associação pode não ser aplicado para outras populações. Como o GWAS é uma das ferramentas mais eficazes da atualidade para associar doenças a variantes, o método vem sendo amplamente utilizado para encontrar regiões do genoma que estão associadas com a susceptibilidade ao câncer. Dessa forma, trouxemos 3 exemplos do uso dessa ferramenta no estudo do câncer. Pesquisas utilizando o GWAS já identificaram mais de 100 regiões do genoma associadas a fatores de risco ao câncer de mama. Alguns genes, por exemplo, apresentam um importante papel no controle de crescimento de células cancerígenas do câncer de mama. Além disso, pesquisadores identificaram 18 regiões de câncer de pulmão nos quais múltiplas mutações gênicas associadas à função dos telômeros apresentam efeito na indução de adenocarcinoma de pulmão. Como último exemplo, temos o câncer de pâncreas, onde 5 regiões de susceptibilidade a essa doença foram identificadas. Esses genes desempenham um papel importantíssimo no desenvolvimento pancreático e na estabilidade ambiental do ácido pancreático, e podem explicar os mecanismos subjacentes desses locais. Com o GWAS, se tornou possível estimar a herdabilidade, ou seja, a proporção da variância genética em relação às características fenotípicas. Até então, o cálculo de herdabilidade era feito somente através de estudos de gêmeos. Já em GWAS, a estimativa é baseada nos SNPs. No entanto, GWAS explica muito pouco da herdabilidade em relação ao estudo de gêmeos. A parte não identificada da herdabilidade nos estudos genéticos é chamada de herdabilidade perdida. Embora o método ainda apresente algumas limitações, GWAS permite identificar novas associações entre variantes e traços, permite um melhor entendimento do mecanismo biológico de diversas doenças, e os dados obtidos nos estudos são facilmente compartilhados. E, além disso, ainda possibilita o desenvolvimento de tratamentos personalizados e o melhor manejo dos pacientes. Em suma, os GWAS representam um grande passo na procura por associações entre características genéticas e fenotípicas. A farmacogenética é uma área da farmacologia clínica que estuda como a variabilidade genética entre indivíduos pode afetar as respostas às drogas. Neste sentido, polimorfismos genéticos em enzimas metabolizadoras, transportadores ou receptores contribuem para as variações nas respostas a fármacos, sejam eles um anestésico, um remédio para dor de cabeça, um quimioterápico, um antidepressivo, dentre outros. Algumas pessoas possuem maior tolerância à ação de medicamentos, enquanto outras são mais sensíveis a eles. Alguns só sentem os efeitos de um medicamento da marca X, enquanto outros somente o Y surte algum efeito. E é exatamente essa diferença na resposta a um mesmo medicamento que a farmacogenética nos ajuda a compreender.
Ela busca elucidar a forma como a variabilidade genética de cada indivíduo impacta nas respostas aos medicamentos. Pensando nisso, como a genética influencia na resposta aos fármacos? A genética estuda como o nosso DNA funciona e como as pequenas variações nele, que acontecem naturalmente de pessoa para pessoa, impactam na fisiologia e funcionamento do nosso corpo. E é o conjunto de todos os genes, partes do DNA responsáveis pelas proteínas do nosso organismo, que infere o modo como reagimos aos estímulos do ambiente em que vivemos. Seja esse estímulo à alimentação, a quantidade do sol que tomamos, a prática ou não de exercícios físicos, a qualidade do ar que respiramos, dentre muitas outras ações e fatores do nosso dia a dia. E certamente isso inclui os estímulos causados pelos fármacos, normalmente de interesse médico. Eles são compostos químicos que causam reações no nosso corpo, visando o tratamento de sintomas e doenças. Assim, não apenas o estilo de vida, mas também a genética tem influência na resposta aos diferentes medicamentos existentes. Influência esta que pode fazer com que os efeitos do medicamento sejam mais ou menos eficientes de acordo com cada pessoa. Dessa forma, qual a importância da farmacogenética no cenário atual? Atualmente, na prática clínica de quase todas as áreas da saúde, é corriqueiro o uso generalizado de medicamentos habituais para tratamento e prevenção de diversas doenças. Isso porque o risco do uso destes tipos de medicamentos é muito pequeno para a maioria das pessoas. Analogamente, vivemos uma época onde os tratamentos são cada vez mais personalizados, de acordo com as particularidades de cada indivíduo. Dessa forma, a farmacogenética vem ganhando destaque ao proporcionar um tratamento mais efetivo e adequado a pacientes. Entretanto, com a vasta gama de medicamentos que surgem sem parar no mercado, como saber se o medicamento recomendado terá a eficiência esperada? Através não só da idade, peso e hábitos alimentares do paciente, mas também aprendemos que a genética pode influenciar na resposta às medicações prescritas. Parte disso se deve à capacidade do organismo de absorver, metabolizar e eliminar medicamentos, cuja resposta varia de pessoa para pessoa, devido à composição genética de cada uma. Em outras palavras, um tratamento pode ser otimizado sendo mais eficiente e assertivo a partir dos conhecimentos adquiridos através da genética. Assim, os conhecimentos em farmacogenética podem ser mais um instrumento na criação de intervenções clínicas mais individualizadas e efetivas. Logo, a farmacogenética se torna extremamente relevante no cenário atual por permitir que sejam levados em conta também os aspectos genéticos de um indivíduo como fator de resposta a um medicamento. É interessante, então, entender como funcionam essas variações nas respostas dos indivíduos aos fármacos, para melhor compreender os mecanismos relacionados à farmacogenética e também à farmacogenômica, que será posteriormente apresentada. Um dos fatores que está relacionado com essas diferentes respostas terapêuticas dos indivíduos são os polimorfismos genéticos, que se tratam de variações nos nucleotídeos que compõem o DNA, mas só quando eles estão presentes na população em uma frequência maior que 1%. Essa variabilidade pode tanto interferir na farmacodinâmica, que é a relação entre a dose administrada e os efeitos produzidos, quanto na farmacocinética, que corresponde aos eventos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção dessas substâncias. Esses polimorfismos, uma vez que são capazes de afetar a estabilidade do RNA mensageiro equivalente e também variar as conformações das proteínas correspondentes, podem alterar as atividades dos sítios de ligação de medicamentos e também das expressões dos mesmos. Essas modificações podem ocasionar tanto a redução quanto o aumento de atividades das proteínas codificadas. Muitos dos medicamentos em uso são metabolizados por enzimas que os genes apresentam polimorfismos genéticos. Isso pode influenciar em seus resultados. Sendo assim, é possível observar a presença de 3 fenótipos: os metabolizadores lentos, em que os indivíduos apresentam redução ou ausência da enzima metabolizadora, não havendo efeito do fármaco; os metabolizadores intermediários, onde o metabolismo é o mais comum na população e o efeito esperado é observado; e os metabolizadores rápidos, que podem estar relacionados a um aumento na síntese enzimática e uma ou várias duplicações no gene codificador das enzimas. Esse está relacionado com as reações adversas e a toxicidade do medicamento. A farmacogenética apresenta várias aplicações. Dentre elas, podemos ressaltar a modulação
de terapia antidepressiva. Isso acontece porque a enzima responsável por metabolizar a maior parte dos antidepressivos tricíclicos possui mais de 51 alelos polimórficos. Desse modo, indivíduos com múltiplas cópias ativas do gene são capazes de metabolizar com mais agilidade os substratos dessa enzima. Ao contrário disso, quando há a falta de alelos funcionais, observa-se um aumento na ocorrência dos efeitos adversos e também a redução na metabolização. É necessário, então, haver um ajuste nas doses desses fármacos no tratamento, para que se possa alcançar os resultados esperados. As doses podem, então, variar entre 28% e 60% da dose normal para metabolizadores lentos e 140% e 180% da dose normal para os metabolizadores ultra-rápidos. É interessante também entender que a etnicidade influi diretamente nos polimorfismos da enzima CYP2D6. Dessa forma, cerca de 10% das populações portuguesas, espanholas e italianas são metabolizadores ultra-rápidos. A genotipagem de pacientes descendentes europeus, sendo feita anterior ao tratamento, pode então identificar o fenótipo desse paciente e ajudar na personalização da dose, de modo a obter resultados mais favoráveis. A farmacogenética também está relacionada com a prevenção de doenças cardiovasculares. Isso acontece porque alguns polimorfismos foram relacionados com a síndrome do intervalo QT, que é uma das principais causas de morte súbita cardíaca e também podem acentuar a disposição dos indivíduos a arritmias cardíacas. Esses polimorfismos são os polimorfismos de nucleotídeo único, que são associados a aproximadamente 90% das variações entre os indivíduos e ocorrem quando há substituição de uma das bases nitrogenadas do código genético de um nucleotídeo do genoma. Esses polimorfismos de nucleotídeo único associados à síndrome do intervalo QT podem estar ligados tanto diretamente, como também foi descrito que essa condição pode ser agravada por meio do uso de drogas que vão alterar o prolongamento no intervalo QT. O tratamento, então, desses casos pode ser beneficiado pela genotipagem. Desse modo, seria evitado o consumo de medicamentos que agravariam essas condições por indivíduos que já tenham essa predisposição genética a apresentar essas anormalidades. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Giovana e eu vou falar agora com vocês sobre a farmacogenômica. Bem, ela surge no avanço dos estudos sobre a farmacogenética, que vocês viram nos slides anteriores, com a descoberta do mapeamento genético. Permitiu a utilização dos conceitos de como genes individuais poderiam afetar a resposta do indivíduo a algum fármaco. Trata-se, então, de um estudo que engloba a farmacologia, aquela que é a ciência dos fármacos, e a medicina genômica, que é o estudo dos genes e as suas funções, e tem por objetivo desenvolver medicamentos e doses cada vez mais eficazes e seguras a partir da composição genética do indivíduo. E para isso a gente tem que parar e pensar quais são as causas para a variação na resposta individual de um fármaco. Porque duas pessoas com a mesma dosagem daquele fármaco têm respostas diferentes. Isso pode estar relacionado à idade, fatores genéticos, fatores imunológicos, enfermidades e a interação entre princípios ativos de alguns fármacos. E é por isso que a gente ressalta aqui que a variabilidade genética é capaz de alterar tanto a farmacodinâmica como a farmacocinética, ou seja, respectivamente são a relação entre a dose administrada e os efeitos produzidos e a relação dos eventos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção da substância à sua concentração sistêmica. Por fim, assim, mais especificamente, com análise de regiões específicas do DNA, é possível obter informações sobre, por exemplo, o perfil de metabolização do paciente para um determinado fármaco, bem como o perfil esperado de resposta ao tratamento. A farmacogenômica, então, visa diminuir a ocorrência de eventos adversos aos medicamentos, que é um problema de saúde pública no mundo todo devido ao fator de estender o período de hospitalização. E, por fim, inúmeras pesquisas nesta área têm focado na identificação de genes que predispõem às doenças, modulam as respostas dos fármacos e afetam a concentração e ação desses medicamentos, além de associarem as reações adversas. Olá, me chamo Natan e vamos a alguns exemplos de testes farmacogenômicos no tratamento do câncer, começando pela leucemia linfóide aguda, ou LLA. Os testes farmacogenômicos são realizados em crianças com esse tipo de câncer para detectar variações na enzima tiopurina metiltransferase, ou
TPMT. Essa enzima é responsável pelo metabolismo da quimioterapia administrada para o tratamento desse tipo de câncer. Para evitar efeitos colaterais importantes, as crianças com baixos níveis de TPMT são tratadas com doses mais baixas destes medicamentos quimioterápicos, e cerca de 10% das crianças possuem variações nesse tipo de enzima. Agora, mais um exemplo do uso de testes farmacogenômicos no tratamento do câncer, só que agora com câncer coloretal. O irinotecano é um quimioterápico geralmente utilizado para o tratamento de câncer coloretal. Em alguns pacientes, as variações genéticas provocam escassez da enzima UGT1A1, que é responsável pelo metabolismo do irinotecano no nosso corpo. Níveis mais elevados de irinotecano permanecem no corpo em pacientes com níveis mais baixos dessa enzima, o que pode levar a efeitos colaterais importantes e potencialmente fatais, especialmente quando o medicamento for administrado em doses mais elevadas. Os médicos podem solicitar testes farmacogenômicos da enzima UGT1A1 para verificar quais pacientes têm variação genética nela, o que permite a prescrição de uma dose mais baixa de irinotecano para esses pacientes. Muitas vezes a dose mais baixa é muito eficaz e é menos tóxica para os pacientes cujos corpos são programados para produzir a forma menos eficiente da UGT1A1. Essas foram nossas referências e muito obrigado por assistir.